Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui entre os amigos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, que a Eumeco, que a Manuela a Eumeco nos está dando, de poder discutir com um grande amigo, né, o Baroni, desse assunto que é tão importante. Então, muito obrigado, Meco, por ceder esse espaço. E eu tenho certeza que vai ser muito gostoso esse bate-papo e a gente vai poder colocar a nossa experiência, tanto a minha quanto a do Baroni, e discutir com os colegas. Queria também mandar um grande abraço, né, para o Dr. Elcimar, que eu tenho certeza que está sofrendo, né, com essa quarentena, de não poder trabalhar, de não estar perto das pacientes dele. E um abraço também para todos os amigos da família Eumeco, que como a gente prescrevem os hormônios. E eu vou esperar o Baroni entrar para que a gente possa começar a nossa discussão hoje. Ele já deve estar entrando e eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal da gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante. Muito bem. Onde está o meu amigo Baroni? Vamos localizar ele aqui para que a gente possa começar a nossa live. O Baroni precisa pedir autorização para eu liberar ele aqui, Baroni. Vamos ver aqui. Bom, enquanto o Baroni não entra, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele. Já vai dar tudo certo aqui. Bom, estou vendo grandes amigos aqui que estão entrando. Um abraço a todos. Bom, eu tô com um probleminha técnico aqui que eu não estou encontrando o Baroni aqui. Baroni, se você estiver me ouvindo, se você puder entrar, e aí eu te libero aqui. Você faz a solicitação para você entrar na live. Ricardo Baroni entrou. Muito bem. Tá certo. Aí, meu amigo, deu E aí, certo meu agora. amigo, tudo bem? Tudo Tava bem. difícil aqui, não estava aparecendo a solicitação para entrar. Eu estava te escutando, mas não estava dando certo. De estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Em nome da Elmeco, professora Simar,
Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra, Alessandro, estar aqui com você nesse momento. E vamos discutir um assunto que nos apaixona, que nos trouxe aqui essa noite para conversar com nossos amigos aí. Muito bem, Baroni, também é um prazer e vamos lá. Então, assim, eu queria ouvir de você, eu acho que todos nós temos uma história em relação aos implantes, né? Em relação à nossa entrada na Elmeco, o nosso relacionamento com o Dr. Elcimar. Eu queria ouvir um pouquinho da sua história, que você passasse um pouquinho para a gente, como é que você começou nesse mundo dos implantes hormonais. Alessandro, meu início nos implantes hormonais foi uma coisa bastante interessante, porque foi por necessidade, né? Não minha, mas da minha esposa. Mais ou menos 10 anos atrás, ela, muito jovem, né, com 41 anos, 40, 41 anos, ela entrou na menopausa. E entrou com figura de livro, né? Todos aqueles sintomas que poderiam aparecer, apareceram nela, né? Pele, cabelo, cognitivo, dor articular, dor no corpo, cansaço, ondas de calor, quer dizer, tudo que você imagina aconteceu com ela. E, na época, é lógico, a gente já conhecia o Dr. Elcimar, mas a gente fazia os tratamentos convencionais que todo mundo faz, né? Aqueles que são preconizados, que a gente aprendeu na faculdade, na residência, e que são os tratamentos que são preconizados aí no mundo inteiro. Começamos com uma terapia com estrogênio e progesterona, progestínico combinado, foi um horror, né? Aí a gente tentou tibolona, pior ainda, gel, ou seja, foi uma coisa lastimável. E aí eu fui procurar ajuda do professor Elcimar em São Paulo. Eu já conhecia o doutor Elcimar, como todo médico, lógico, e aí ele fez uma combinação com estradiol e testosterona para ela. 15 dias depois, a Gisele era outra pessoa. Eu falei, mas que coisa maluca. Ele colocou estradiol e testosterona, nada muito diferente do que eu já tinha feito. Onde é que está a mágica do Dr. Elcimar, né? Aí eu vi aquela melhora, aquela coisa maluca e fui atrás do Dr. Elcimar. Fui lá e procurei, falei, professor, eu estou maravilhado com isso que aconteceu, porque você colocou uma dose tão baixinha de estradiol e testosterona para minha esposa, e em 15 dias eu falei, onde está a magia disso, né? E uma primeira pergunta que eu fiz para ele, inclusive, foi a seguinte: o senhor não vai usar progesterona, não? Foi a primeira pergunta que eu fiz para o professor Elcimar. E ele olhou bem para minha cara e falou assim, doutor Baroni, progesterona é o hormônio de grávida. Você só vai usar um progestínico no climatério quando precisar. E eu entendi aquele primeiro ensinamento do professor Elcimar, isso que me maravilhou no mundo dos implantes hormonais, que foi justamente aquela individualização, aquele toque sutil do mestre, aquele lado de entender o paciente, conversar, analisar, elaborar uma composição hormonal com baixas doses, testosterona, que a gente vai conversar sobre isso hoje, e principalmente, eu entendi que o Dr. Elcimar, ele não serve um McDonald's, ele é um gourmet, ele não vende uma calça jeans comum, ele é um costureiro de alta costura. Dr. Elcimar não formula uma imagem do computador, ele é um artista que pinta uma obra. Então, o Dr. Elcimar, com sua genialidade, me passou esse conceito e mudou meus conceitos com relação à maneira de enxergar a ginecologia endócrina. E você? Eu tenho a impressão que você teve um início muito parecido com o meu, porque eu lembro, eu fiquei anos em São Paulo, sentado do lado do Dr. Elcimar, que gentilmente, na época, quando eu comecei, eu pedi para ele, e ele, com aquela gentileza toda que você conhece, que a gente conhece, me aceitou, ele me mostrou aqui que tem do lado da cadeira dele, e falou, você está disposto a sentar aqui e aprender, você é meu convidado. E eu passei anos maravilhosos e ainda desfruto os ensinamentos dele lá em Salvador, em São Paulo, né? E eu lembro que eu encontrei você lá algumas vezes e eu gostaria de saber
de você. Como é que foi seu início? Você teve a mesma sensação que eu tive? Eu tive a mesma sensação, sim. Eu trabalhei muito tempo, né, na parte de endometriose com o Dr. Ricardo Pereira e eu sempre, paralelo a isso, eu tive uma formação em ginecologia endócrina, né? O meu mestrado foi em ginecologia endócrina e a primeira vez que eu pude apreciar uma aula ao vivo do Dr. Elcimar foi em 2006, numa pós-graduação lá do Walter, né? Que o Walter Passe, que é um grande amigo, um grande médico, ele está nos assistindo. E eu fiquei maravilhado, né? Com a apresentação do Dr. Elcimar, em 2006. Passaram-se todos esses anos. Em 2015, eu fui fazer o curso lá em Salvador. Eu acho que quando a gente não está dentro do que são realmente os implantes, a gente pode ter algumas dúvidas, a gente pode ter, inclusive, até alguns preconceitos, né? Mas a partir do momento que a gente entra e a gente vê como é importante, o quanto o método é importante e é uma ferramenta maravilhosa para a gente promover a saúde das nossas pacientes, independente da fase da vida que elas estão, a gente se apaixona pelo método. E foi logo depois do curso que eu ia escrever para uma revista em relação a implantes hormonais e eu me conscientizei que eu não poderia escrever para essa revista antes de pedir permissão para o Dr. Elcimar para que eu falasse do que ele criou, né? Então eu fiz um texto e fui no consultório mostrar para o Dr. Elcimar. Ele me atendeu, né? Quem fez esse contato foi a Eliane Chaves, que está assistindo a gente também lá do Rio. Ele me recebeu, uma pessoa super carinhosa, gentil, gostou do texto, falou que eu podia publicar e me convidou para ficar do lado dele, ajudando ele nas consultas, né? E que foi uma honra para mim. E passaram-se alguns anos, tive a honra também de ser convidado pela Clínica Elcimar Coutinho para fazer parte da equipe. Então, eu acho que nós dois, assim como muitos outros colegas também, né, o Walter e muitos outros, a Eliane, o Malco, muitos outros colegas, não vou esquecer nomes aqui, que tiveram a oportunidade de estar do lado do Dr. Elcimar, são pessoas privilegiadas, né, no Brasil inteiro. O Jorge Valente, o Luiz Calmon, todos um grande abraço para todos que hoje representam a nossa família, né? Muito bem, Baroni, vamos dar continuidade à nossa discussão e Fazer eu uma queria pergunta colocar para um pouquinho o que eu penso sobre as... Eu gostaria de perguntar exatamente o seguinte: você que trabalha com implantes como eu há muito tempo, e a gente aprendeu tanta coisa com o mestre Dr. Elcimar, eu gostaria de que você me explicasse, e eu queria ver se você concorda comigo em algumas coisas. Como você vê as grandes vantagens em relação aos outros métodos de você usar a via dos implantes hormonais na administração dos fármacos? A gente tem a possibilidade, quando a gente usa os implantes, de individualizar o tratamento. Isso é a coisa mais importante que nós médicos temos em mãos. A gente pode estar diante de uma paciente, entender a natureza dela, entender o cenário que ela está inserida e customizar, fazer uma coisa bem individualizada para ela. E isso é meio caminho andado. Quando você faz uma prescrição responsável, consciente, para aquela paciente em especial, você está promovendo a saúde dela. E, além disso, pelo fato da gente usar a via subdérmica, o impacto nos diversos tópicos em relação à parte cardiovascular, em relação ao risco tromboembólico, a gente diminui muito efeitos adversos que, porventura, a gente pode observar na via oral. Então, a maior vantagem para mim é a gente estar usando uma via de administração segura, a gente pode customizar os implantes para cada paciente. Esses implantes são liberados de uma maneira contínua, a gente não vê picos hormonais, a gente oferece a menor
dosagem hormonal para as pacientes e a gente pode continuar a nossa prescrição por muitos e muitos anos de uma maneira segura. Então, isso é uma coisa fantástica que os implantes vieram para agregar, né, nesse mundo da ginecologia. E, meu amigo, eu queria, então, colocar para você, em relação à sua experiência também, todos nós começamos, né? Todos nós começamos fazendo o curso da Elmeco, e a partir daí a gente vai para a vida, né? Dos implantes, vai para o nosso consultório. Então, assim, quais foram as maiores dificuldades que você, Baroni, você teve em relação ao método, quando você começou a prescrever para suas pacientes? Alessandro, é assim, quando eu saí para prescrever implantes, eu já tinha uma experiência grande, né? Porque eu fiquei bastante tempo, como você, do lado do professor Acimar, e eu sempre tive muito respaldo dele, porque foram anos ali convivendo com ele, com a Claudinha. Um beijo, Cláudia. A gente nunca pode destacar quanta coisa que a gente aprende com a Cláudia. E nesses anos todos, eu saí de um preparo relativamente muito bom. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu tive provavelmente foi menor do que quem começou antes de mim. E provavelmente a dificuldade vai ser maior para quem vai começar depois de mim. Eu acho que a grande dificuldade é a desinformação. E essa desinformação, ela é por parte do paciente e é por parte dos colegas médicos também. Então, quando você fala de implante, algo de colocar, as pessoas têm uma ideia de uma coisa muito invasiva e agressiva, e é exatamente o contrário. E essa desinformação, ela na verdade, ela não tem um porquê de existir. Porque implante é uma coisa muito antiga. Os primeiros implantes, os primeiros estudos com implantes hormonais datam da década de 60 como método contraceptivo. 1963 foi o primeiro trabalho com implantes hormonais como método contraceptivo. E as drogas que são utilizadas nos implantes hormonais também são drogas conhecidas há muito tempo. Então, estradiol, testosterona, gestrinona e outros progestínicos são drogas que todo médico conhece. Então, existe coisa muito diferente, muito nova, apenas algo que já está e já esteve na literatura há muito tempo. Então, a desinformação. As pessoas acham que o implante, ou seja, uma via que não seja oral, ela é mais agressiva do que a via oral, quando que elas deveriam pensar exatamente o contrário. Quando você usa um medicamento via oral, você, além da dose, que é muito mais alta, você tem aquela primeira passagem hepática, onde você aumenta riscos de, como você falou, de mecanismos de fenômenos tromboembólicos, de aumento de risco de hipertensão arterial, de colestase, de piorar algumas patologias, enquanto que uma via não oral ela é muito mais tolerável, muito mais tranquila. Então, eu penso, e eu gostaria de passar para todos os colegas, eu acho que a dificuldade hoje é muito menor, porque ainda bem que com o trabalho do professor Acimar de divulgação e a Elmeco com vários cursos, inclusive que nós temos o prazer e a honra de trabalharmos juntos e darmos aulas nos cursos da Elmeco, e eu acho que isso vem se difundindo muito mais do que no passado. Então, os próprios colegas médicos, os próprios pacientes, eles estão se rendendo à genialidade do professor Elcimar Coutinho. Porque, na verdade, os implantes já existiam há muito tempo, mas a alavanca que existiu para os implantes hormonais no mundo se transformarem numa via de administração de fármacos fantástica, não tenha dúvida nenhuma, doutor Elcimar, que é a nossa referência mundial, né, com relação ao uso desses fármacos. Então, eu penso que a maior dificuldade que eu tive e que eu acho que grande parte dos colegas tiveram foi a desinformação. Eu creio que a minha foi a maior. Eu não sei se você passou pela mesma dificuldade que eu. Eu acho que a primeira coisa é conhecer melhor o método, né? A gente vê muitas pessoas que não conhecem o método e criticam, então talvez seja a primeira dificuldade. Mas a partir do momento que você se convence, né? Você como médico se convence que é uma excelente
via de administração, e quando a gente está falando de implante, é preciso ficar muito claro, o implante nada mais é do que uma via de administração, né? A gente pode prescrever o hormônio pela via oral, vaginal, cremes, que são os transdérmicos, a via intrauterina, mas a partir do momento que você tem essa consciência e vai fazer os seus casos no consultório, eu acho que a maior dificuldade, primeiro, é conter a sua ansiedade e a ansiedade da paciente, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Escolher a melhor individualização, parece simples, mas o limiar entre o sucesso e as coisas não evoluírem tão bem é muito tênue. Então, a gente precisa fazer uma prescrição muito responsável para individualizar o tratamento. Então, eu acho que no começo a gente pode ter essa dificuldade, quais são os hormônios que a gente vai prescrever e, obviamente, o acompanhamento da paciente, a gente tem que estar muito perto com a paciente e cada vez melhorar também a nossa técnica de retirada. Então, acho que são essas as dificuldades que todos vão passar, mas todos têm muita possibilidade de ter muito sucesso nessa via. Você acha que as pessoas imaginam que, quando você fala em implantes, a impressão que me passa quando algumas pessoas comentam é que as pessoas acham que implante é tudo igual, né? Você fala, você usa implante, né? Implante é tudo igual. Como você falou, as pessoas não têm ideia que o implante é apenas uma via de administração de fármacos. E que dentro daquele tubinho de silástico, de silastique, você pode ter vários tipos de medicamentos diferentes, estradiol, testosterona e assim por diante, que a gente vai discutir. Mas uma coisa que a gente tem se deparado no dia a dia no nosso trabalho, e eu gostaria que você passasse a sua experiência para mim, é com relação à questão da diferença entre os implantes, principalmente com relação aos implantes absorvíveis e os inabsorvíveis. A gente teve junto no ano passado em São Paulo, dando aula sobre retirada de implantes. A gente discutiu bastante sobre implantes absorvíveis e inabsorvíveis. E as pessoas têm uma ideia, principalmente os pacientes, que isso é uma coisa só. Então, eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre isso. Bom, maravilha. A primeira coisa é que, a partir do implante que a gente utiliza, que é o implante da Eumeco, né, um implante que é inabsorvível, a partir dessa via de administração, eu posso utilizar vários tipos de hormônios e vários tipos de combinações. Então, falar de implante é falar, mas qual é o hormônio que eu estou prescrevendo e quais as combinações e as doses que eu estou utilizando. Então, sempre pensando na individualização do tratamento. Por que nós que estamos aqui optamos pelos implantes que são inabsorvíveis? Existem algumas razões. A primeira coisa, uma vez que o implante é inabsorvível, qualquer intercorrência durante o tratamento, eu posso removê-los. Eu posso tirá-los da paciente, resolvendo o problema. Em segundo lugar, o implante inabsorvível, ele oferece para a paciente uma absorção constante e gradual. A gente evita picos hormonais, a gente evita doses suprafisiológicas. Todas as vezes que nós oferecemos doses suprafisiológicas, doses que estão acima da faixa de normalidade, isso vai ter uma consequência a médio ou a longo prazo. Então, primeiro motivo, a gente pode tirar os implantes a hora que a gente quiser, basta treinar a técnica. A gente está oferecendo doses mínimas e constantes, evitando picos hormonais. Muitas vezes, quando o implante é absorvível, essa absorção vai depender muito da temperatura e do metabolismo da paciente. Então, eu vejo algumas pacientes que usam esses implantes absorvíveis, que elas vêm com doses suprafisiológicas. E, obviamente, quando a dose está maior do que a gente quer que esteja, os efeitos adversos e os riscos, principalmente em relação à parte cardiovascular, é maior. E a terceira razão que eu enxergo para a gente usar implantes inabsorvíveis é que o silástico, o silicone, ele é inerte para o nosso corpo. Quando a gente usa um polímero que ele é absorvível, a minha preocupação é
para onde vai esse polímero? Eu tenho medo de esquentar minha comida no micro-ondas num recipiente de plástico. Então, eu estou colocando um polímero na paciente e ele vai ser absorvível. Será que isso pode fazer mal para a paciente? Então, no mercado, a gente tem, hoje em dia, tem muitas empresas que trabalham com implantes. A maioria são absorvíveis, mas eu sempre coloco essas questões para as pacientes para explicar por que eu trabalho com implante que é inabsorvível. Muito bem, meu amigo. Eu também sempre tive esse... Sim. O que eu queria... um assunto muito importante, né, é a gente lidar com as expectativas das pacientes que nos procuram, né? A gente vê na mídia, às vezes alguns colegas colocam os implantes com marketing como se fosse alguma coisa mágica, né? Como se nós tivéssemos a capacidade de mudar a natureza da mulher, né? E realmente são as nossas pacientes que, mediante as escolhas delas, em relação principalmente a hábitos de vida, né? Alimentação e atividade física, são elas que vão direcionar a vida delas, né? E a saúde consiste nisso. Então, eu queria que você colocasse um pouco da sua experiência no tocante a quais são as experiências, as expectativas que as pacientes têm em relação aos implantes, né? Em relação a mudanças eventuais, mudanças individuais, e como é que a gente tem que lidar em relação com a expectativa da paciente, no sentido de mostrar para elas que elas têm uma expectativa, mas o que a gente pode oferecer é isso. Até onde nós, médicos, com os implantes, até onde nós podemos com as nossas pacientes? Alessandro, eu acho que a expectativa, você tem que passar essa expectativa para o paciente. Ela vem com uma expectativa, mas você, com ética, você que vai passar uma expectativa de terapia para ela. O que eu aprendi, você também aprendeu com o professor Simar Coutinho, é justamente essa questão ética. Nós temos implantes hormonais que servem para tratar grande parte das patologias de origem ginecológica e endocrinológica. Então, você vai ter implantes, por exemplo, para tratar, para fazer contracepção. Então, você tem implantes como o Nestorone, por exemplo, que você pode usar numa menina de 40 quilos com 17 anos de idade. E essa paciente, ela não vai querer alimentar uma expectativa de que ela vai ficar uma mulher musculosa e sair da sua característica, porque você vai explicar para ela que aquele implante é a da vida dela, para aquele perfil que ela tem, para a pele dela, para o cabelo dela. Você vai ensinar, por exemplo, uma paciente que tem 35 anos, que é atleta, que sofre de tensão pré-menstrual e que não quer queda no seu rendimento físico e te procura o método contraceptivo, você vai, de repente, usar um implante de gestrinona que você vai bloquear a menstruação dela, você vai dar um método contraceptivo para ela e, além disso, você vai dar um bônus para ela que é melhorar a qualidade de vida física, já que ela já pratica esportes, já que ela é uma pessoa disciplinada, já que ela se alimenta bem. Então, este implante vai combinar com a qualidade de vida dela. Ela vai ter um bônus por causa disso, ela vai merecer isso aí. A paciente, por exemplo, que te procura para tratar o climatério, a menopausa, e você vai fazer uma combinação de estradiol e testosterona para ela, mas, de repente, essa mulher não tem uma vida sexual ativa, então você também vai ter muito cuidado em fazer uma reposição de testosterona junto com o estradiol numa dose que seja compatível com a vida dela. Então, eu vejo que a expectativa depende muito da ética e da maneira que você trabalha. Eu acho que você não pode, logicamente, alimentar expectativas de uma paciente que chega no seu consultório obesa e que não faz atividade física, e não pratica esportes e não se alimenta bem, e que te procura para secá-la. Isso não existe. Quer dizer, é uma expectativa que você, de uma maneira ética, tem que explicar para ela. Ela vai ter que mudar seus hábitos de vida. E, de repente, ela pode usar um implante que vai ajudá-la. Mas não é o implante que vai resolver isso. Não adianta você pegar, por exemplo, uma menina que tem um perfil pequeno, miudinha, magrinha, pequena,
E ela chega lá e quer se transformar numa mulher enorme, musculosa, forte, se aquela estrutura óssea dela não combina com aquilo, não é própria, ela não tem genética para aquilo. Então, você vai orientá-la que você não vai colocar um implante que vai transformá-la. Você não transforma lagartixa em jacaré. Isso não existe. Então, essa consciência e essas falsas promessas é que muitas vezes levam ao uso inadequado das drogas. Então, os implantes existem para tratar grande parte de patologias, como eu falei. Você tem implantes para contracepção, você tem implantes para bloqueio de menstruação, para tratar endometriose, você usa implantes para tratar a miomatose uterina, você tem implantes para tratar o climatério, você vai repor testosterona, mas tudo de uma maneira muito fisiológica. Eu acho que o hormônio, o Dr. Walter Passi sempre cita isso nas suas aulas, eu acho uma colocação muito fantástica. O hormônio faz mal? Não. O que faz mal é subdose ou superdose. O que faz mal é o desequilíbrio hormonal. Então, a gente tem que ter em mente que, muitas vezes, a gente, como médico, a gente tem que conter a expectativa das pessoas e a pessoa tem que entender que ela pode fazer uma terapia hormonal de qualidade. Ela pode fazer, por exemplo, um uso de um método contraceptivo através de um implante e, de bônus, ela ter uma melhora física. Mas não vir até a gente querendo uma melhora física e, de bônus, um método contraceptivo. Eu acho que isso é um contrassenso. Uma vez eu vi ele falando, numa entrevista, que estavam falando da gestrinona, o chip da beleza, aquela coisa toda que a imprensa criou e que a gente abomina. E ele colocaram, mas as mulheres ficam bonitas. O senhor, né? A doutora Simar falou, mas não é tão bacana uma pessoa, por exemplo, usar um método contraceptivo e ainda ficar bonita? Eu não sou contra. Agora, não que nós usemos esse tipo de terapia com essa finalidade. Eu acho que a pessoa pode ter bônus nas terapias, mas as expectativas, quem contém são os médicos. Eu acho que se você usar, isso não só na forma de implantes, na via oral, intramuscular, e nos dias de hoje a gente vê superdose, principalmente de hormônios androgênicos aí, e isso você sabe que faz bastante mal, né? Você sabe que isso me dá uma pergunta que agora eu vou fazer para você. Eu pergunto o seguinte, muitas vezes, quando a gente, principalmente quando a gente começa a terapia hormonal, que a gente se encanta, né, com o tratamento, com esse mundo que o professor Asimar desenvolveu, essa técnica fantástica e tal, a gente sai, muitas vezes, um pouco empolgado no começo. E eu pergunto o seguinte, quais os principais equívocos que um médico, principalmente quando está começando, ou que não respeita essas questões da ansiedade exagerada das pacientes, o que o médico no início ele enfrenta mais? Quais os equívocos que ele mais comete? Outra coisa, esse implante, seja ele absorvível, isso pode ser muito prejudicial para o paciente ou não? Perfeito, Baroni. A coisa mais importante que os médicos que estão trabalhando com implante precisam saber é que o implante é uma ferramenta de promoção de saúde. Essa é a coisa mais importante. A segunda coisa importante é que nós não conseguimos mudar a natureza da mulher. A gente precisa respeitar a natureza da mulher e, principalmente, o cenário onde ela está inserida. Então, eu não posso querer pegar, só para dar um exemplo, pegar uma mulher que acabou de ter gêmeos. O marido não ajuda nada ela em casa. Ela está deprimida, não tem tempo para se depilar, não tem tempo para fazer a unha, não tem tempo para voltar a ser aquela mulher que ela sempre foi. E eu vou ter a doce ilusão que eu vou colocar implante nela e vou mudar o cenário da vida dela. Então isso não existe. A gente precisa respeitar e usar com consciência esses implantes.
E eu sempre falo para as pacientes, e isso os médicos precisam saber, que o resultado dos implantes, quem vai direcionar para um bom ou para um resultado ruim, são os hábitos de vida da paciente. Então, aquela paciente que entende que para a gente ter saúde, a gente precisa de sacrifício, a gente precisa viver no equilíbrio, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, a gente precisa fazer atividade física regular, essa paciente tem tudo para ficar bem, uma vez que nós fizemos uma boa prescrição. E mesmo fazendo uma boa prescrição, é normal que nos primeiros meses de tratamento possam ocorrer alguns efeitos adversos, como, por exemplo, sangramentos, como, por exemplo, retenção hídrica. Algumas coisas, eventualmente, precisam ser ajustadas nesse primeiro ano, porque a gente não tem como matematicamente saber com certeza como o corpo da paciente, em alguns detalhes, vai se comportar. Então, a primeira coisa é que a gente precisa individualizar, conhecer a natureza da paciente, o cenário onde ela está inserida, promover a saúde, controlar as nossas expectativas e principalmente as expectativas da paciente. Se a paciente espera isso e a gente pode oferecer isso, quanto maior esse gap, maior pode ser a frustração. Então, a gente tem que ter uma conversa franca com a paciente, a gente tem que explicar as vantagens, as desvantagens, e a partir do momento que a gente conhece a paciente olhando ela no olho, conhecendo a história dela, tentando identificar quais são as expectativas, as queixas, a gente precisa saber ouvir. Então, se a gente faz uma boa anamnese e trata as nossas pacientes como se fosse alguém da nossa família querido e está perto da paciente, principalmente nos primeiros meses, as coisas tendem a evoluir bem. Então, respondendo a sua pergunta, o uso pode ser prejudicial? Pode. Se eu fizer uma má prescrição, se eu prescrever uma dose muito exagerada, pode fazer mal. E outra coisa, por isso que eu estou falando que a individualização é fundamental. Então, a gestrinona é um excelente, pegar o exemplo da gestrinona, ela é um excelente hormônio para muitas indicações, mas às vezes aquela paciente pode não ter o perfil para gestrinona. Às vezes pode existir uma contraindicação. Então, sempre quando a gente faz uma prescrição, a gente tem que levar em consideração riscos, benefícios, efeitos colaterais e etc. Então, isso é muito importante. A gente tem uma ferramenta muito boa nas mãos. A gente tem uma coisa muito poderosa, mas a gente tem que saber usar com cuidado e responsabilidade. Uma coisa importante, Barone, que eu queria te perguntar em relação aos implantes, como se tratam de métodos hormonais contínuos, né? De uso contínuo, a gente não faz pausa, muito diferente de, por exemplo, pílula, e isso é uma coisa que existe um tabu ainda, infelizmente. Eu queria ver a sua experiência em relação ao bloqueio do ciclo menstrual. O que você poderia nos brindar com a sua experiência em relação a isso? Eu sempre aprendi muito com isso, sentado anos do lado do mestre. E eu sempre escutei o seguinte: a mulher, como toda fêmea no mundo natural, ela cicla para criar. A finalidade do ciclo é criar em qualquer fêmea. E, na verdade, a única fêmea no mundo natural que menstrua é a fêmea humana. Se você pegar a mulher das cavernas, ela não menstruava. Se você pegar a mulher da nossa época, da nossa avó, provavelmente elas não menstruavam. Por quê? Porque era uma mulher que ela casava muito jovem, com 14, 15 anos, e ela já engravidava, porque não existiam métodos contraceptivos, e ou ela estava grávida ou ela estava amamentando, porque a maioria das mulheres amamentando não menstrua. Então, se ela tivesse, por exemplo, 10 filhos, se você fizer uma conta aí por baixo de 2 a 3 anos entre ciclo da gestação, são 30 anos. Quer dizer, praticamente passava a vida inteira dela sem menstruar.
Então, menstruação é coisa da mulher moderna. É coisa da mulher que inicia hoje a menstruação com 11 anos e ela tem poucos cílios, ela não amamenta, quer dizer, é uma mulher que mudou. O ser humano ele mudou o seu conteúdo, ele se tornou um animal diferente, um animal inteligente e escolheu uma maneira de viver diferente, com menos cílios e tal. Só que a mulher ciclando todo mês, a gente vai produzir estradiol. E esse estradiol muitas vezes vai levar a problemas nessa mulher. Então, existem várias patologias que são estrogênio dependentes. Então, por exemplo, os miomas, a endometriose, a adenomiose. Além do que, existem situações onde a mulher sangra demais e ela fica anêmica. Então, você pega meninas, às vezes, muito jovens, que já sangram muito desde o início e que a menstruação para elas é uma tortura. Essa mulher acaba sempre indo ao hospital, às vezes, inclusive, fazendo medicação endovenosa por conta de sangramento. Mulheres que sofrem muito com a tensão pré-menstrual, até distúrbios disfóricos provocados pela síndrome pré-menstrual. Então, mulheres que sofrem muitas vezes de sintomas físicos, sintomas cognitivos, depressão, irritabilidade, dor na mama, inchaço, quadros que impossibilitam muitas vezes de trabalhar. Então, a menstruação, como o doutor Elcimar defende há anos, eu imagino que ele passou, quando ele falava que a mulher não precisava menstruar, uma sangria totalmente inútil mesmo. Ainda bem que hoje, eu penso que as mulheres elas têm uma consciência maior sobre isso. Eu penso que hoje é muito mais fácil você chegar para uma mulher e falar assim, olha, você não precisa ficar sangrando todo mês. A única mulher que precisa ciclar é aquela mulher que quer engravidar. As outras mulheres não têm a mínima necessidade. Então, eu acho É que nem a gente, às vezes, vê uma mulher usando um contraceptivo oral e dando aquele intervalo. Eu acho aquilo uma coisa totalmente sem nexo, né? Eu acho que a única vantagem para uma menina nova é ela olhar e falar, olha, não engravidei, não falou, a pílula não falhou. Eu acho a única vantagem. Então, as meninas jovens hoje sabem que elas podem emendar uma pílula, então elas já sabem que não precisam menstruar. Então, esse de não precisar ficar sangrando quando você priva numa pílula, por exemplo, isso parece que é muito novo, mas é novo. Se você, alguns anos atrás, até alguns colegas médicos, quando você falava sobre isso, questionavam da mulher não menstruar. Então, eu acho que a gente tem poderosas armas hoje, como os implantes, para bloqueio de menstruação, justamente naquela zona onde a pessoa sofre com a menstruação. E não precisa ser necessariamente por sofrimento. Qual é a intenção de uma mulher, por exemplo, de uma menina universitária, como a minha filha, por exemplo, 22, 23 anos, qual é a necessidade, jovem estudante, por exemplo, ficar sangrando se ela não quer engravidar? Por que não usar um implante, por exemplo, que você vai ter um método e, ao mesmo tempo, você vai estar bloqueado a sua menstruação sem sofrer mensalmente? Isso é numa mulher que não sofre. Agora, imagina a que sofre. A mulher que tem uma patologia, como a gente falou, um mioma, uma endometriose, que é um sofrimento horroroso, além das dores, as sequelas, os problemas do futuro. Você que trabalha com endometriose há muitos anos, é um excelente cirurgião de endometriose, especialista em endometriose, sabe muito bem disso, que se essas mulheres tivessem sido bloqueadas desde cedo, elas não sofreriam no futuro com as sequelas da patologia. Então, eu penso que ainda bem que esses conceitos hoje eles foram muito divulgados. Então, eu penso que é muito mais fácil hoje a gente falar sobre isso. Quando eu saí da minha faculdade, da minha residência, a gente nem se falava nessa questão de bloquear e tal. Não, se você for viajar, é uma coisa assim. Então, hoje eu vejo que as mulheres têm muita sorte do conceito que o professor Elcimar pregou há tantos anos, ele ainda é atual. Eu acho muito bacana. E eu queria exatamente perguntar a você, aproveitando que eu falei sobre método contraceptivo, sobre bloqueio, eu perguntaria o seguinte, quais as vantagens de você usar um implante em relação aos outros métodos como contraceptivo? Eu pergunto qual é a grande vantagem, na sua opinião? Muito
Baroni, antes de responder essa pergunta, a gente tem um tempo curto, mas eu só queria fazer um comentário vendo as colocações das nossas pacientes e deixar bem claro, o limiar entre a coisa dar certo e a coisa às vezes não dar certo é muito tênue. Por isso que o médico que trabalha com implantes hormonais, ele precisa ter uma sensibilidade e enxergar a paciente como um todo. A gente precisa observar essa mulher da cabeça aos pés. A gente precisa aprender a olhar o cabelo, olhar a pele, ver se essa paciente tem rosácea, melasma. Eu preciso entender se essa paciente tem algum perfil aumentado para doença cardiovascular, se na história dela familiar ela tem diabético, quanto que ela engordou na gestação, se ela tem resistência insulínica. Porque aí eu consigo individualizar e fazer uma coisa boa para a paciente. Porque se eu não fizer isso daí, as coisas não vão dar certo. Então, se tem alguém que precisa e está se sentindo um pouco fragilizada em relação a isso, nos procure. Dê essa oportunidade para a gente, da gente colocar no eixo de novo as coisas e mostrar o quão merecedor nós somos, a equipe, a clínica, todos os profissionais são em relação aos implantes, em relação à oportunidade que vocês nos dão de cuidar da saúde de vocês. O implante precisa ser usado com responsabilidade. Se eu tiver uma Ferrari, eu posso bater num poste, se eu não sei guiar, e morrer. O implante eu preciso usar com responsabilidade e com conhecimento. E cada vez mais os nossos colegas, todos podem prescrever, mas a gente tem que buscar cada vez mais a expertise e ter aquele sentimento a mais para tentar individualizar e perceber o que cada paciente quer quando nos procura. E ter a ética e a transparência de dizer, não, hoje eu não vou prescrever implante para você. A gente precisa te equilibrar do ponto de vista metabólico, endocrinológico, mudar o seu estilo de vida, depois, quem sabe, a gente possa utilizar um implante. Então, eu queria que isso ficasse claro, tá bom? Em relação à pergunta que você fez, as pacientes, a maioria das pacientes que usam métodos contraceptivos, elas estão usando pílula. E a pílula bloqueia a produção de testosterona, que muitas vezes já está baixa nessa mulher. Então, não tem uma paciente que não se queixa no nosso consultório que a libido está ruim. A mulher é mais do que uma contracepção só. Eu não posso fazer uma excelente contracepção, desculpa o termo, deixar a mulher. Não faço. Essa mulher, ela atua no mercado de trabalho, ela é independente nos dias de hoje, na nossa sociedade. Ela precisa, sim, ter uma testosterona de mulher. Por quê? Porque a testosterona é importante não só para a libido, né? Libido tem outras variáveis também nesse assunto, mas a testosterona ela é importante para foco, concentração, humor, qualidade de sono. Então, quando eu estou fazendo uma prescrição e que eu privo essa paciente de testosterona, ela fica um pouco murchinha. Então, eu vejo uma vantagem muito importante dos implantes, que a gente pode ir direto ao ponto para cada mulher, né? E, obviamente, fugir da via oral. A via oral tem um impacto muito, mas muito maior no fígado em relação a fatores de coagulação, etc. Então, eu vejo como essa vantagem. E, Baroni, falando um pouquinho de androgênios, né, que eu acho que foi o foco principal da minha resposta, por que você acha que as mulheres elas são tão... o que atrai? Por que os androgênios eles são tão atrativos para as mulheres? Isso é uma coisa acho que é importante que você falasse para a gente um pouquinho. Alessandro, é fantástico. Eu acho que no mundo de hoje as mulheres valorizam muito essa questão do hormônio androgênico. Então é o seguinte, os hormônios androgênicos, o principal deles, que nós, homens e mulheres, produzimos, é a testosterona. Na verdade é o seguinte, quando a mulher ovula, ela vai produzir os seus dois principais esteroides, que são o estradiol e a testosterona. O estradiol é o hormônio que faz a fêmea ser fêmea. Então ela tem cabelo de mulher, ela tem voz, cheiro de mulher, ela tem cintura de mulher, comportamento de mulher, por conta do estradiol. E a testosterona é o hormônio que dá para a fêmea um tônus muscular, ela dá segurança, ela dá altivez, ela dá memória, ela dá
sono bom, ela dá raciocínio e ela dá sexualidade. Então, não existe sexo no mundo natural sem testosterona. A diferença é que os machos, eles produzem de 10 a 30 vezes mais testosterona que uma fêmea. A testosterona na fêmea é que vai ser responsável pelo libido, vai ser responsável pelas fantasias, vai ser responsável pela qualidade da vida sexual das fêmeas. O que acontece? Independente dela usar alguma coisa, com os anos, você vai ter queda nos níveis de testosterona. Então, uma mulher de 35 anos para frente, ela vai ter qualidade das ovulações pior. O hormônio que você vai ter queda vai ser a testosterona. De maneira que uma mulher de 40 anos, ela vai ter metade aproximadamente da testosterona que ela tinha aos 20. Então, isso aí era uma coisa que antigamente não se valorizava muito. Quando eu fiz residência médica, por exemplo, ninguém falava em repor testosterona para a mulher. Você falava em testosterona, a mulher fala, os outros falam, não, o hormônio que vai dar bigode na mulher. Quer dizer, então é meio maluca. Mas, enfim, a gente sabe que a testosterona vai cair. E ela vai cair bastante. E a queda da testosterona, ela vai ser responsável por vários sintomas, principalmente depois dos 35 e mais ainda depois dos 40 anos. Que são justamente... E essa queda acontece por quê? Porque a suprarrenal e o ovário vão diminuir a produção. Então, existe um consenso que a deficiência androgênica feminina, consenso de 2002, com o Príncipe, que na verdade foi o primeiro consenso sobre deficiência de testosterona, ele já dizia o seguinte, que a mulher ela vai ter a deficiência do hormônio androgênico, ou seja, do hormônio da testosterona, antes da queda do estrogênio, ou seja, antes lá da menopausa, vai preceder o próprio climatério, preceder a menopausa dela. Pois bem, e o que ela vai sentir? Ela vai sentir exatamente o que a gente falou, cansaço, desânimo, perda da qualidade física e principalmente perda na sexualidade. Ela vai perder o interesse e tal. E muitas vezes essa mulher associa isso ao que ela está vivendo no momento. Ah, mas eu estou cansada, eu tenho filho, eu trabalho muito, acho que é isso. Não. Você pode trabalhar, você pode ter filhos, mas com a testosterona em dia você pode ter qualidade de vida. Por isso, falando daquilo que você comentou anteriormente, além da queda natural, a gente pode ter a queda que o médico faz a pessoa ter. Então, se você pegar uma mulher de 35 anos, por exemplo, e der um anticoncepcional oral para ela, você vai matar a qualidade de vida dessa mulher. Porque além da queda natural, você vai dar uma pílula que não vai ovular, não vai produzir e vai aumentar uma proteína que é SHBG, sequestrador de testosterona. Quer dizer, você vai renegar essa mulher, como você falou, a virar uma freira. Quer dizer, então, infelizmente, nós médicos temos a obrigação de saber que a deficiência de testosterona existe. Então, além de a gente ter que repor no momento certo em doses fisiológicas, dose de mulher. Então, essa é uma diferença que eu comentei. O homem tem muita testosterona. A nossa necessidade é muito maior. Agora, a mulher tem necessidade de mulher, necessidade de fêmea. Então, automaticamente, na hora de repor, você vai fazer testosterona fêmea. E na hora de escolher um método contraceptivo, você tem que ser o menos agressivo possível nesse sentido, diminuir a testosterona também, na escolha do método. E você pode, inclusive, usar um método, um hormônio, que seja androgênico, já pensando na deficiência, como a gestrinona, por exemplo. Então, eu penso que hoje a mulher valoriza muito mais a deficiência de testosterona, justamente pelo fato da mulher hoje ter dois princípios básicos que ela valoriza muito mais. Atividade física e sexualidade. Então, hoje ela entende essa deficiência de testosterona, coisa que no passado talvez ela não entendesse tanto pelo estilo de vida que levava. Eu não sei como é que a gente está de tempo. E a gente a gente está um pouco curto, Baroni, então mas é sempre assim, né? Tem muitos assuntos. Pra gente e aproveitando esse gancho de hormônios, características androgênicas masculinas, eu queria falar um pouquinho da gestrinona, né? A gestrinona, ela é um hormônio excepcional, o Dr. Ilcimar, ele participou da criação da gestrinona, né, com uma empresa chamada Roussel, lá na França, na década de 80, e ele trouxe para o Brasil. Ela é uma excelente opção para endometriose, para quando a gente quer deixar a balança um pouquinho mais androgênica para essa mulher que você está comentando para a gente. A gente pode usar a gestrinona em diversas fases da vida da mulher.
E para os médicos que estão assistindo a gente, uma coisa importante que eu queria falar, a gestrinona, ela é um antiestrogênico, então a gente precisa usar com cuidado naquelas mulheres que a gente não pode deixar o ambiente tão hipoestrogênico, porque o estrogênio é importante para a produção de serotonina. Uma coisa importante que eu demorei um pouquinho para entender, que a gente fala que a gestrinona é um antiprogesterona. Aí eu tinha dúvida, mas como se a gestrinona é derivado da progesterona, como é que ela pode ser uma antiprogesterona? E eu vou responder. Por quê? Porque a gestrinona ela tem uma alta afinidade pelos receptores da progesterona. Então ela se encaixa nos receptores da progesterona, mas ela não tem atividade agonista. Ela tem uma fraca atividade agonista. Isso é importantíssimo para a mama. A gestrinona ela protege a mama. Primeiro, porque ela é um inibidor de aromatase. E segundo, como ela bloqueia os receptores da progesterona na mama, ela é um modulador seletivo do receptor da progesterona, a gente consegue ter efeitos magníficos em relação à proteção da mama. Então, teve uma paciente aí que perguntou que ela é esterectomizada, ela está fazendo provavelmente uma reposição hormonal, está usando estradiol, está usando a testosterona. Será que eu preciso usar gestrinona se eu não tenho útero? Muitas vezes sim. A gente usa um pouquinho de gestrinona para proteger a sua mama e para te dar massa magra, para fazer com que você ganhe osso. Então, a gestrinona é uma droga fantástica, precisa saber utilizar com responsabilidade. Tem pacientes que vão ter contraindicação para gestrinona, então a gente precisa ter cuidado, usar com responsabilidade. A gente pode fazer o bem ou pode fazer o mal. E o médico sempre tem que fazer o bem e não pode fazer o mal. Em relação a um assunto que é muito importante, Baroni, que é a fase Eu da não sei como é que nós pós-menopausa. estamos de tempo aí, acho que já está acabando, né, Alessandro? Acho que a gente vai. Estamos aí com. A gente tem um tempinho, Baroni, a gente tem um tempinho ainda. Quanto tempo Deixa eu, nós temos, né? uns 3 minutinhos, 3 ou 4 minutinhos. Deixa eu te fazer queria uma colocação rápida sua, antes da gente encerrar essa live e fazer uma homenagem, um agradecimento ao professor Elcimar, né? Em relação à fase da menopausa, que você faz rapidamente, que é a fase da vida que a mulher tem mais maturidade e independência. Então, eu queria que você colocasse de uma maneira sucinta qual é o papel do médico, principalmente do ginecologista, em termos de orientar essa paciente que entrou na menopausa, principalmente no tocante à reposição hormonal. É um assunto bastante longo, a gente praticamente precisaria uma live inteira para falar de menopausa. Mas a mensagem que eu quero dar, papel do médico, é que menopausa não se restringe apenas à onda de calor. Eu acho que grande parte das pacientes deixam de procurar o médico porque elas não sentem calor. E elas acham que a depressão que ela tem não tem nada a ver com a menopausa, a dor articular que ela tem não tem nada a ver com a menopausa, a perda de massa óssea não tem nada a ver com a menopausa, o risco de infarto maior, as alterações de pele, alteração da bexiga, alteração na vagina, quer dizer, então eu acho que cabe ao profissional médico explicar para a paciente tudo que o climatério, tudo que a menopausa traz de prejuízo para ela. E eu não consigo entender uma mulher no climatério não fazer terapia hormonal. Na minha opinião, eu não consigo entender. Porque depois que você explica para a paciente todos os benefícios que você pode ter com a terapia hormonal, eu acho que dificilmente uma paciente não vai querer a terapia hormonal pelas vantagens e pela proteção que ela vai ter e pela qualidade de vida que ela vai ter. Eu sei que o nosso tempo está curto. Baroni, eu vou ter que te interromper. Deixa eu Tá, fazer. A gente tem 1 minuto para terminar a live. Ok, eu só queria mandar um abraço a todos e dizer que todos os médicos que fazem ginecologia deveriam ler essa obra, Janelas Fechadas, Portas Abertas, que fala da vida e do estudo da obra do Coutinho, o grande gênio, o maior pesquisador brasileiro depois de Carlos Chagas. Um grande abraço, foi uma honra estar com vocês. Baroni, é uma honra também, um grande abraço para o doutor Elcimar, e a minha mensagem é a seguinte, as pessoas que respeitam e admiram o professor Elcimar, a questão é, vamos prescrever com responsabilidade o que ele criou.
Baroni, você é um que para mim foi um prazer compartilhar com você essa live. A gente espera que a gente possa ter agregado alguma coisa. Um beijo para todo mundo. Doutor Elcimar, o senhor é um querido. Parabéns, Elmeco, Clínica Elcimar Coutinho. Um grande abraço a todos. Eu estou encerrando. Um Grande abração, um mestre. beijo para todos.